Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. E o nosso tema é campo magnético. Vamos começar com os objetivos. Conhecer o experimento de Ørsted, aprender sobre a regra da mão direita e compreender sobre as linhas de indução magnética gerada por condutores retilíneos, espiras, bobinas, solenoides e toroides e calcular a intensidade do campo magnético, claro, gerado por esses condutores. Vamos começar com o experimento de Ørsted. O que esse experimento fez e qual foi a importância dele? Basicamente, o que ele estava estudando era a interferência da eletricidade dentro do conceito do magnetismo. Basicamente, esse experimento foi feito da seguinte maneira. Tínhamos uma bússola, onde a palheta da bússola é um ímã e sempre se alinha com o campo magnético a qual ele está submetido. Se ele estiver na Terra sem ter nenhum outro campo magnético mais intenso nas suas proximidades, ele se alinha com o campo magnético da Terra. Mas se tiver algum campo magnético mais intenso, ele vai se alinhar também com esse campo. E o que foi feito foi colocar um fio condutor paralelo e sobre essa palheta da bússola, que no caso é esse ímã da bússola. O que foi percebido foi que quando passou uma corrente elétrica nesse condutor, a palheta da bússola ela se moveu, ela mudou de lugar. Então o que ele comprovou? Ele comprovou que nós podemos gerar campo magnético utilizando eletricidade. Então isso daí é um fenômeno eletromagnético, onde a gente está associando esses dois tipos de conceito. Então isso é a base, é o pilar de todo o eletromagnetismo. Vamos começar aí com o vetor campo magnético, mas falando da regra da mão direita. O vetor campo magnético representa para onde o campo vai apontar, gerado por cada condutor que a gente vai ver. Começando aí com esse condutor retilíneo. Como é que funciona? Se eu tenho um condutor retilíneo, pelo experimento de Ørsted, a gente viu que se passar uma corrente elétrica através dele, vai gerar um campo magnético. Mas como que a gente vai observar para onde esse campo vai apontar? É muito simples. A gente vai usar a nossa mão direita, já está o nome da regra, inclusive. O nosso polegar a gente vai colocar alinhado com o condutor, mas no sentido que a corrente vai. E a ponta dos outros dedos, ela vai girar no sentido que o campo magnético está girando. Então, no meu caso, o meu condutor está na direção vertical e a corrente elétrica está para baixo. Então o meu campo magnético ele vai estar girando nesse sentido, se você observar. Então ao lado esquerdo desse condutor ele vai estar apontando para dentro da tela. Pensando no lado direito do condutor, ele vai estar apontando para fora da tela. Então o campo magnético ele está girando em torno desse condutor. Mas o sentido que ele gira está associado ao sentido da corrente elétrica. Lembrando o seguinte, quando a gente observa um vetor de frente, a gente pode representá-lo pelo x ou pela pontinha, onde a pontinha representa que ele está apontando para a gente, ele está vindo da superfície apontando para nós, e o x quer dizer que ele está entrando na superfície. Então no meu caso, aqui o vetor está saindo da tela e aqui ele está entrando na tela, fazendo esse movimento basicamente. Então o campo magnético no entorno de um fio, ele pode ter o seu sentido adotado através da regra da mão direita. Isso também vai valer para a gente estudar o sentido do campo nos outros condutores também, então guarda aí essa informação. Mas vamos pensar se ele tivesse com o campo, com a corrente elétrica para cima, o que mudaria, né? O nosso polegar estaria alinhado com o condutor, mas novamente no sentido da corrente, que agora está para cima. Então ela vai girar no sentido oposto que eu tinha antes. Então do lado direito agora o campo está para dentro, do lado esquerdo o campo está para fora, girando nesse sentido. Então o campo magnético, se você reparar, é muito simples da gente ver para onde ele aponta, se tratando de um condutor. Basta a gente ver qual é a linha que esse condutor se encontra e qual é o sentido que a corrente tem passando por ele.
Campo magnético gerado por um condutor retilíneo. A relação da direção e sentido a gente pode avaliar através da regra da mão direita, mas a intensidade depende de alguns fatores. Um dos fatores depende da intensidade da corrente elétrica que está passando através desse condutor. Outro fator é da distância que nós estamos falando até esse fio condutor, que a gente representa pela letra R de raio, pois se tratam de vários círculos com raios equivalentes, ou seja, qualquer ponto que esteja à mesma distância desse condutor tem o mesmo campo magnético, pelo menos em módulo, né? Mas direções e sentidos diferentes. Então esse campo magnético que a gente representa pela letra B, ele depende da intensidade da corrente, depende do raio, e quanto mais distante estiver, menor é a intensidade do campo, por isso que ele inclusive está dividindo ali, mas depende também do meio onde isso tudo acontece. O meio ele é representado por uma grandeza que a gente chama de permeabilidade magnética. Então essa é uma característica do meio que isso tudo está acontecendo. Então depende de alguns fatores. Depende da permeabilidade magnética do meio, depende da intensidade da corrente elétrica através do condutor. 2π é uma constante que está dividindo aqui nessa igualdade, e depende do raio, que representa a distância que você está até o condutor. Gerado por uma espira circular. O que é uma espira circular? É quando a gente pega esse fio condutor e coloca ele em forma de círculo, dando apenas uma volta. Então o que vai acontecer? Se eu tenho uma corrente elétrica passando por ele, por exemplo, nesse sentido, vai gerar um campo magnético também. Mas como que vai se comportar esse campo magnético? Começando aí com para onde ele vai apontar em cada lugar. De acordo com a regra da mão direita, basta eu pegar o meu polegar e colocar na direção e sentido onde a corrente elétrica está. E eu vou girando minha mão para representar o campo magnético no entorno dessa espira. Então se eu pegar o polegar, ele vai seguir nesse sentido. Vou pegar um ponto para me basear. Aqui ele está para cima. Então dentro da espira, se você reparar, o campo sempre vai estar apontando para dentro nessas condições. Mas se eu estiver falando de fora da espira, o campo vai estar apontando para fora. Então basicamente o que a gente tem é isso daqui. Nessa situação, no interior da espira, o campo magnético está apontando para dentro. No exterior ele está apontando para fora, sempre em círculos em volta desse fio condutor. Então não é muito diferente do que a gente observou no fio retilíneo com relação a como sabemos para onde aponta o campo magnético. Se essa corrente girar no sentido contrário, o que vai mudar, né? Vai mudar basicamente a direção e o sentido do campo no interior e no exterior dessa espira. Então, lembrando que o meu polegar ele tem que vir no sentido da corrente e o restante da minha mão é que vai dizer para onde vai apontar o campo. Então, vamos basear nesse ponto aqui. Nessa região de fora, o campo agora aponta para dentro da tela e na região de dentro da espira ele vai apontar para fora, fazendo exatamente isso aqui. Então, é o inverso do caso anterior. Se o sentido da corrente mudar, vai mudar também o sentido do campo magnético gerado por essas espiras. Mas quando a gente vai fazer algum cálculo sobre a intensidade do campo magnético, ela é igual independente do sentido. Porém, o que a gente geralmente faz é um cálculo para representar o campo magnético no centro de uma espira. Como que a gente vai fazer isso, né? E de que depende? Então, além da intensidade da corrente que está circulando ali, depende do raio que essa espira possui. Então, se tratando de um círculo, todo círculo tem um raio, que vai do centro da espira até o centro desse condutor que a gente está estudando. Mas ela depende dos seguintes fatores. Depende também da permeabilidade magnética do meio que a gente está estudando, depende da intensidade da corrente, como havia falado, depende do raio da espira, mas existe uma constante que entra ali também, dividindo, que é o fator 2. Repara que é muito parecida com o cálculo que a gente faz para o campo magnético de um condutor retilíneo. Tem uma diferença sutil. Aqui não tem o π dividindo no caso da espira. Quando a gente fala do condutor retilíneo, tem o π ali embaixo.
quando é um condutor em forma de espira circular, não tem o π. Então uma forma de você lembrar aí é que é bem semelhante, só que um tem o π e o outro não tem. Campo magnético gerado por uma bobina chata. O que é uma bobina chata ou só bobina, né? É quando a gente tem mais de um enrolamento, então a gente não tem uma espira só, a gente tem várias espiras. Então o que vai acontecer é um estudo muito parecido com o que a gente fez da espira. O que vai ter a mais é que, como tem várias voltas, a intensidade do campo gerado vai ser maior, que vai se somar cada espira que a gente tem ali ao final. Mas a ideia é semelhante. Então, se eu observar dessa maneira e a corrente estiver girando nesse sentido, de acordo com a regra da mão direita, eu vou colocar o dedão no sentido da corrente e minha mão por dentro vai apontar para cima nesse caso, né, por esse ponto de vista, e se for para fora vai apontar para baixo, mais ou menos seguindo essas linhas de campo observado com esse perfil. Se a gente observar de frente, é equivalente ao raciocínio da espira. Se estiver girando no sentido contrário, o que vai mudar é exatamente o sentido das linhas de indução magnética. Então, se agora o sentido da corrente aqui está girando para esse lado, dentro vai apontar para baixo e fora vai apontar para cima. Mas a intensidade continua dependendo do raio, como eu disse, bem parecido com a de uma espira circular. Porém, aqui a gente tem várias espiras, então quando a gente calcular o campo magnético no centro dessa bobina chata, depende do campo magnético gerado por cada uma das espiras que ele contém, mas eu vou somar todas elas. E como elas são iguais, basta eu multiplicar pela quantidade de espiras que eu tenho. Então, é o campo magnético de uma única espira, que no caso é uma volta só, vezes o número de voltas que ele possui. Campo gerado por um solenoide. Solenoide, ele também é conhecido como bobina longa, que na verdade a gente tem as voltas um pouco mais afastadas, mas semelhante a uma mola. Se a gente tem uma corrente elétrica circulando através desse condutor, ele vai gerar também um campo magnético. Mais uma vez, a forma com que a gente vê o sentido do campo é a mesma forma com que a gente avalia o da espira e o da bobina, não tem muita diferença, porém, pelo fato de ter uma distância maior entre essas voltas, existe uma diferença nas proximidades que a gente tem ali desse solenoide. O que vai acontecer? As linhas de campo, elas vão depender de como está girando a corrente, mesmo raciocínio, só que nas proximidades dela, a gente acaba encontrando linhas de campo mais próximas de círculos em torno dessas pontas, né, das extremidades dessa espiral que compõe o solenoide, tanto na parte de cima quanto da parte de baixo. Até mesmo essa parte das linhas de campo a gente vê o seu sentido de acordo com o sentido da corrente. Então, por exemplo, se aqui ele está apontando para baixo, eu vou ter a corrente por dentro, o campo por dentro, indo para a direita e por fora, indo para a esquerda, como está colocado aqui nesse exemplo. Então é um desenho um pouco mais elaborado, mas é muito parecido com o raciocínio que a gente tem para a bobina, com a exceção dessas proximidades que a gente tem da espiral do solenoide. Se eu mudo o sentido da corrente, o que vai acontecer é que vai mudar também o sentido das linhas de campo magnético. Porém, o raciocínio é semelhante também aos outros. Agora, com relação à intensidade desse campo, o que a gente vai precisar para trabalhar? Óbvio, a gente precisa da intensidade da corrente que está passando ali pelo solenoide. Mas a gente precisa saber também qual é o comprimento que esse solenoide tem. E o comprimento a gente representa pela letra L maiúscula nesse caso. E depende também do número de espiras que ele vai ter, no número de voltas que ele vai ter. E para calcular o campo magnético no seu centro, no eixo que compõe o centro desse solenoide, depende mais uma vez da permeabilidade magnética do meio, depende da intensidade da corrente elétrica que está circulando através dele, depende do número de voltas que ele completa, mas depende do comprimento. E repara que quanto maior for o comprimento, a tendência é que ele vai diminuir o campo magnético no seu centro.
e quanto mais voltas ele der, a tendência é que aumente a intensidade do campo magnético. Mas depende de fato da razão entre esses dois valores. Campo magnético gerado por um toroide. O toroide basicamente ele é um metal condutor em forma de círculo, onde ele está envolvido por um fio condutor, mais ou menos dessa maneira. De maneira que se passar corrente elétrica por esse fio, que vai circulando esse toroide, vai gerar um campo magnético no seu entorno. Então isso também depende do sentido da corrente, onde a gente pode avaliar através da regra da mão direita mais uma vez. Então se a corrente aqui está para cima nesse ponto, na parte de trás do fio, que no caso é dentro desse círculo condutor, o campo magnético vai estar para a esquerda. E se você observar, ele está sempre no eixo onde compõe essas espiras dessa bobina longa que está envolvendo esse metal condutor de dentro, né? Então nesse caso a gente vai ter um campo magnético girando dentro desse condutor. Se eu mudo o sentido da corrente, o que muda também é o sentido do campo magnético ali nesse interior do toroide. E a gente também pode calcular a intensidade do campo magnético ali dentro dele. A intensidade do campo magnético depende do raio do toroide, mas depende também de outros fatores. Dentro desse eixo da bobina que a gente está trabalhando, depende da permeabilidade magnética, depende da intensidade da corrente que está circulando ali através do toroide, depende do número de voltas que ele tem, do número de enrolamentos que ele tem ali, e depende do raio desse toroide. No caso, também tem um fator constante que está dividindo, que é o 2π. Então, cada caso, a gente pode avaliar o vetor campo magnético, pelo menos a sua direção e sentido, através da regra da mão direita. Mas cada característica do condutor vai acabar gerando um campo magnético, que a sua intensidade depende de fatores diferentes. E a gente tem que avaliar caso a caso. Eletroímã. Como a gente tem esses materiais que são condutores e quando circula corrente elétrica através deles, eles geram um campo magnético, na verdade, naquele intervalo de tempo que ele está sendo circulado por uma corrente, ele se comporta de forma semelhante a um ímã. Então, basicamente, se eu pegar um metal condutor e circular esse metal por um outro fio condutor, onde por ele vai passar uma corrente elétrica, a tendência é que tenha dentro dele um campo magnético e também no seu exterior, como a gente viu nos casos anteriores. Então, colocando a corrente nesse sentido que eu trabalhei aí, as linhas de campo formadas seriam mais ou menos assim, né? Por dentro desse condutor vai ser da esquerda para a direita e por fora sempre saindo da direita e indo para a esquerda. Isso se assemelha muito ao comportamento de um ímã, onde o ímã ele tem um campo magnético interno dele saindo do polo sul para o polo norte e o campo magnético externo saindo do polo norte para o polo sul. Então a gente tem esse eletroímã posto dessa maneira, que seria o equivalente a um ímã desse jeito aqui, com o sul para a esquerda e o norte para a direita, de maneira que o campo magnético no seu interior está indo do sul para o norte e no exterior está indo do norte para o sul. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado. Me dá aquela ajuda de sempre. Se puder curtir aí, curte. Se puder compartilhar, compartilha e vamos estudar. Bons estudos.